você, como está? Já fez seu check-up anual? Já sabe como lidar com as questões que o médico coloca dentro do consultório? Quais são os exames periódicos? Como fazê-los? Qual o segmento? A história familiar é muito importante, né? De doenças familiares, como o glaucoma. Vocês têm o conhecimento? Sabe como realizar? Como proceder? Se não, se tem alguma dúvida, venham comigo. Primeiro, a identificar esses sinais, né? Como iremos identificar? As queixas são a vista cansada, o embaçamento, o paciente vai falar, olha, tô com uma turvação no final do dia, minha vista fica cansada, posso sentir dor no fundo dos olhos, né, uma dor referida, pode até vir acompanhada, né, com a cefaleia, que é a dor de cabeça. Então, todos esses são sinais de que você está usando a sua visão de uma forma, talvez, um pouco mais intensa do que o exigido para sua idade. Pode ser então só a necessidade de descanso, então fazer essa pausa de 20 minutos é interessante e importante. Então o tempo de tela de 40 a 60 minutos tem que parar, descansar de 10 a 20 minutos, né? E aí o descansar não é pegar o celular e fazer uma nova leitura, é descansar a visão da leitura, para a gente acomodar menos o músculo ciliar e aí os olhos sim descansar e tentar evitar esses sintomas no final do dia, que também podem estar presentes quando o grau, né? Pode ser miopia, astigmatismo, hipermetropia, a depender de cada paciente, que vai ser avaliado nas consultas, né, regulares. É uma estatística triste, né, para nossa realidade. A gente pensar que 16 anos já passou a idade de alfabetização, esse adolescente já muitas vezes está num curso já tentando um pré-vestibular e nunca teve acesso à saúde ocular. Então, primeiramente, a gente precisa melhorar a nossa saúde pública em nível primário, né, de atenção primária, de prevenção. O que nós estamos fazendo hoje aqui, fazer esse comunicado, chamar a comunidade. Então, primeiro seria a educação, né, em saúde. Segundo, orientar quanto a essas doenças, porque o glaucoma é uma doença grave, primeira causa nossa de cegueira irreversível. Lembrando que o glaucoma vai atingir mais a partir da quarta, quinta década, então é uma doença que a gente tem que ter um cuidado, mas nessa faixa etária a gente lembra muito mais das outras doenças que também podem trazer prejuízos, como a ambliopia, né? Então o paciente ele não desenvolve a visão porque não teve o acesso ao oftalmologista, não teve acesso ao uso do óculos, e aí depois, mesmo na vida adulta, usando óculos, ele não vai ter a capacidade de desenvolvimento visual. Então isso é muito grave, leva uma incapacidade, né? Tanto no trabalho quanto pessoal. Então a gente precisa fazer mais ações em nível primário para trazer essa comunidade, trazer esse paciente para a atenção. Por isso que é necessário cada vez mais conversarmos, orientarmos o paciente, orientar quanto os primeiros sintomas, que é difícil, né? O glaucoma ele vai ter uma perda gradual periférica, então o paciente ele não percebe, né? Ele vai perdendo esse campo periférico e quando ele vê que teve essa perda visual, ele só tá vendo o centro. Então, essa doença já teve muitos anos de evolução e aí é o problema. A gente não consegue regredir, a gente não consegue, muitas vezes, nem parar essa doença. Os primeiros sinais, então, seria ele vir, né? Na verdade, uma prevenção todo ano, porque no segmento anual a gente faz a acuidade visual, se está tendo perda ou não de visão. A gente faz a mensuração da pressão intraocular, onde os pacientes do glaucoma, além de um dano do nervo óptico, ele vem acompanhado com uma alta pressão dos olhos. Então, isso é um casamento, né? Não tem como ter um glaucoma sem essa alta pressão. Então, se os sintomas, um dos sinais é aumento dessa pressão intraocular, a gente já pode, mesmo não tendo dano no nervo, pedir alguns exames de imagem para auxiliar nesse diagnóstico. Então é importante, né, vir acompanhar, fazer essa mensuração da pressão, a acuidade visual, que é quanto esse paciente consegue enxergar, avaliar o nervo óptico na fundoscopia, que é o exame do fundo do olho, onde a gente já vai ver alguns sinais sugestivos,
quando já tem doença instalada. Aí já não é prevenção, já seria no tratamento, onde esse nervo pode ter um aumento da escavação, pode ter os vasos afinados, pode ter um afinamento, principalmente temporal desse nervo. E aí são sinais que a gente vê apenas durante o exame de fundoscopia, né? Não tem o que esse paciente faça em casa que traga como eu vi isso, doutora, e acho que tenho glaucoma. Infelizmente não, por isso uma doença tão grave. A gente só consegue ver durante os exames alguns desses sinais, a não ser o perda de campo, mas quando o paciente vê, aí já são casos mais drásticos. Os olhos, eles são a nossa câmera fotográfica do mundo, né? Então, para nós enxergarmos para longe, a gente não faz praticamente nenhum esforço. Então, uma distância de 5, 6 metros, os meus músculos ciliares, os músculos da íris estão relaxados. Então, esse meu órgão, né, os olhos, ele está relaxado e eu não estou forçando. Então, todas as vezes que a gente tem um grande período fazendo leitura, usando os olhos para perto, seja para costurar, ler, escrever, assistir um filme. Hoje em dia a gente, né, tem muito hábito de assistir até no celular, no iPad, então isso também já está trazendo maiores desconfortos. A gente tem que fazer uma convergência, então os dois olhos eles convergem para um ponto único, que é o ponto de aproximação de 25 a 30 centímetros, além de acomodar esses músculos. Então num período de 40, 60 minutos, a gente já vai entrando em fadiga muscular, né? Então cansa, só que nós temos até os 40 anos uma acomodação muito grande. Então a gente tem uma capacidade de ir acomodando, mesmo embaçando, mesmo cansando um pouquinho, a gente vai acomodando e isso vai piorando. Então um dos mecanismos, uma da ação que pode ajudar nessa fadiga e ajudar para relaxar esse músculo seria parar, olhar numa distância no horizonte ou a 4, 6 metros, ou mesmo numa sala que você não tenha esse distanciamento, mas que só que você tira desse ponto de 25 a 30 centímetros e olha, né, a 1 metro, 2 metros, você já está auxiliando. Existem hoje alguns, né, vídeos que mostram alguns exercícios musculares, onde você acompanha a caneta, à esquerda, direita, cima, embaixo. Esses movimentos vai auxiliar, sim, para os músculos extrínsecos dos olhos. Isso faz um relaxamento e ajuda também na sua convergência para perto. Então, a gente vê que pacientes presbitas, que são os pacientes que vão apresentar aquela vista cansada para perto a partir dos 40 anos, muitos que fazem esse tipo de exercício, claro, com orientação, eles demoram um pouquinho mais para apresentar essa dificuldade para perto. Então existem sim alguns mecanismos. Aqui no Sesc Visão a gente tem uma atividade muito importante, né? Como no início da reportagem a gente comentou, como essa atenção primária na prevenção é importante para a saúde ocular, e aqui a gente vê, né? Desde o acolhimento inicial desse paciente, onde eles são acolhidos, orientados inicialmente pelas doenças oculares, o que é a acuidade visual, quais são os erros refracionais, quais são as doenças oculares mais frequentes, como nós podemos prevenir, tratar, fazer o segmento. E isso é muito importante para a população, porque muitas das vezes o que nós vemos aqui é que não tem acesso a esse atendimento terciário, que é a oftalmologia, que é o especializado. Então a população ainda tem uma restrição, uma certa dificuldade no encaminhamento para chegar até o oftalmologista. E aqui, por ser demanda livre, a gente vê que consegue chegar até os mais necessitados e que faz a diferença. Então a gente vê muitas crianças que nunca foram oftalmologistas, idosos que nunca foram, e isso é muito importante. Você mudar a vida de uma criança que não enxergava e que tem capacidade de agora evoluir com a visão, ter o desenvolvimento neuropsicomotor a partir da visão e poder inserir depois ela no mercado de trabalho sem nenhuma restrição visual é muito importante. Pegamos também pacientes que vão tirar a carteira de motorista, é reprovado, fala, não, eu nem sabia que não via de um olho, achava que estava tudo certo. E aí, mais uma vez, por ser demanda livre, esse paciente consegue vir, consegue atendimento, consegue levar o relatório e ser reinserido na sociedade, né, da melhor maneira. A gente tem várias especialidades, né, colegas aqui que atendem
em outras áreas, né, na área da retina, catarata, córnea, glaucoma. Então, o paciente aqui, ele é bem assistido e a gente consegue ter uma contrarreferência e referência adequada.